pessoal, tudo bem? Mais uma aula de matemática começando. Eu sou o Pedro. Essa é a nossa aula de número 10, né? Mas antes da gente partir para a aula, aquele nosso pequeno papinho básico. Hoje não tem a minha carinha aí do lado, a minha câmera não colaborou, tá? E mais uma coisa apesar de estarmos em momento de flexibilização de quarentena, por favor, vamos tentar nos cuidar ao máximo, cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Continuem em casa se não for de extrema necessidade de sair, tá bom? Então é isso, continuem se cuidando, espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa aula de número 10. Hoje sobre triângulos de novo. Então essa aula aqui está se chamando Triângulos Parte 2, mas poderia facilmente se chamar Triângulos Parte 3, né? Porque tanto na aula 6 quanto na aula 8 a gente falou de triângulos, né? A gente vem falando de triângulos já nessas semanas todas. Então, assim, cada aula a gente vai acrescentando um pouquinho do conteúdo e sempre vai usando um pouquinho mais do que a gente aprendeu na aula passada, tá? Então, na aula de hoje, sevianas, medidas características de triângulos, a gente vai ver o que são as sevianas, perímetro, área dos triângulos e alguns triângulos mais característicos, tá? Essa parte está na apostila no módulo 1, página 494, vocês podem consultar por lá. Se encontrarem algum problema, por favor, comuniquem a gente, tá? Assim como se tiverem alguma dúvida, podem nos procurar também, tá? Então vamos partir de fato para a nossa matéria de hoje. Então, a gente vai falar de sevianas. Então, uma seviana é um segmento de reta que liga um vértice de um triângulo a um ponto qualquer do lado oposto. A altura, a mediana e a bissetriz, que a gente vai ver hoje, são sevianas particulares. Esse nome aí, seviana, vem do engenheiro italiano Giovanni Ceva, que formulou o teorema de Ceva. Então, tá aí o Giovanni Ceva, tá? Por isso que são chamadas sevianas. Tá bom? Não estranhe se virem esse nome numa questão ou alguém falar, tá? É só um segmento de reta que liga um vértice do triângulo a um ponto qualquer do lado oposto, tá? Então a gente vai ver hoje altura, mediana e bissetriz. Então, começando pela mediana, é um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo e extremidade no ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, olha só, a gente tem aqui o nosso triângulo e esse segmento aqui CD é uma mediana, ó, ele parte de C e vai até o ponto médio de AB. Ele divide o AB em dois segmentos de mesma medida, tá vendo? Os dois tracinhos aqui. Por isso que ele é chamado de mediana, porque ele divide na metade ali, tá? Então, olha, obviamente aqui foi só um para a gente ver. Num triângulo nós temos três medianas, né? Porque olha só, nós temos três vértices aqui, né? Ou três lados, como vocês quiserem ver. Três vértices ou três lados. E ó, a primeira mediana aqui, ó, CD, divide AD e divide AB em AD e DB, né? A segunda mediana partindo de A aqui até o outro lado, ó, divide o BC em BF e FC. E a terceira mediana aqui, ó, partindo de B, vai até a metade do outro lado, dividindo o AC em AE e EC. E é justamente isso que eu falo, ó. O M1 é o segmento que divide o lado AB nesses segmentos aqui de mesma medida. O M2 é o segmento que divide o lado BC nesses segmentos de mesma medida. E o M3 é o segmento que divide o lado AC nesses segmentos de mesma medida. Só que vocês reparem que, olha, essas três medianas aqui se encontram num ponto, né? E esse ponto B, que é o encontro das medianas, é chamado de baricentro, tá? Então, sempre que vocês virem baricentro em alguma questão, em alguma coisa, lembre-se que é o encontro das medianas. E o que são as medianas? É um segmento de reta que parte de um vértice e divide o lado na metade. Basicamente isso, tá bom? Bom, depois da mediana nós temos a bissetriz. Bissetriz é semi-reta com origem em um dos vértices do triângulo que divide ao meio o ângulo correspondente ao vértice do qual ela parte. Então, enquanto a mediana divide o lado na metade, a bissetriz divide o ângulo. Ó, partindo do vértice, vai até aqui. Ah, é a metade do BC? Não necessariamente, tá? Pode ser e pode não ser. Não nos diz respeito, não nos diz nada. Se falar que é bissetriz, não vou partir do pressuposto de que esse segmento é igual a esse, tá? Eu sei que ele está dividindo o ângulo no meio. Então, no caso aqui, a medida do ângulo A seria 2α, né? E a metade dele, né, é alfa aqui e alfa, tá? Divide o ângulo no meio. Essa aqui é só uma representação, né? Como a gente viu nas medianas, nós temos também três bissetrizes aqui, ó. Partindo do A, aqui, ó, dividiu esse ângulo A em beta e beta. Partindo do B, dividiu esse ângulo B em alfa e alfa. Partindo de C, dividiu esse ângulo C em gama e gama, tá vendo? Ó, o S1, S2, S3 são as três bissetrizes, tá?
Então, ó, S1, semirreta que divide o ângulo A ao meio. S2, semirreta que divide o ângulo B ao meio. E S3, semirreta que divide o ângulo C ao meio, tá? Da mesma forma, lá na mediana nós temos um ponto de encontro entre elas, né? E o ponto I, encontro das bissetrizes, é chamado de incentro, tá bom? Então, teve o baricentro, que é encontro das medianas, e incentro, encontro das bissetrizes, tá bom? E agora nós temos a altura. A altura é o segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo e perpendicular ao lado oposto desse vértice. Isso é muito importante, tá? Ele é sempre perpendicular ao lado oposto. Então, olha só. Vou ter aqui dois esqueminhas, vou trabalhar com esse primeiro e depois a gente vem para dar uma olhada nesse, tá? O mais comum, o mais normal, que a gente está mais habituado, que faz mais sentido pra gente, é quando a altura está aqui, ó, perfeitamente dentro do triângulo, tá vendo? Ó, parte de C, faz aqui um ângulo de 90 graus, tá? Vai até o AB, né? Parte de C e vai até o AB. Isso aqui é uma altura, a altura H, tá bom? A altura aqui, ó, partindo por dentro do triângulo. Agora, nesse triângulozinho aqui, ó, o triângulo é o ABC, tá? Se a gente fosse traçar a altura partindo de C também e indo até o AB, vê, para fazer 90 graus, ela não poderia estar aqui dentro, né? Que não ia fazer um ângulo de 90 graus. Para fazer 90 graus, ó, é uma altura externa, tá vendo? A gente faz um prolongamento aqui, ó, no lado AB, tá? A gente faz esse prolongamento aqui, ó, de A até H, esse segmento AH é o prolongamento, para que a gente consiga traçar a altura fazendo um ângulo de 90 graus. Então, olha só, a altura aqui é externa. Todas as outras medidas que a gente viu lá, todas as outras sevianas, né, a mediana, a bissetriz, estão dentro do triângulo, né? Tipo, divide o ângulo no meio, divide o lado no meio, né? A altura não, a altura só me diz que, ó, tem que partir de um dos vértices e tem que ser perpendicular, então a altura pode estar fora. Então, o encontro das alturas pode estar fora também do triângulo. A gente tem que analisar cada caso, tá bom? A gente não pode sair inferindo coisas. E como nas outras, nós temos três alturas, né? Olha só, aqui, ó, partindo de A até o BC, nós temos a altura 1. Partindo de B até AC, nós temos a altura 2. Partindo de C até AB, nós temos a altura 3, ó, sempre fazendo 90 graus, tá? E aqui elas acabaram se encontrando num ponto, né? E, ó, a altura em relação ao lado BC, H2, a altura em relação ao lado AC, altura eu estou sempre falando, ó, em relação ao lado que ela tá bom? Porque, olha só, essa altura aqui é em relação ao lado AB, né? Se a gente fosse fazer em relação ao lado BC aqui, ó, a altura partiria daqui de dentro e ia fazer 90 graus mais ou menos aqui, tá vendo? Esse segmentozinho aqui, ó, acompanhando o ponteiro do mouse, tá? Então, sempre a altura vai ser em relação a algum lado. E, ó, as alturas estão sempre associadas à base escolhida. A base sempre será o lado oposto ao vértice que eu estou escolhendo, né? Então, se está partindo de C, a base vai ser o lado oposto. Se eu estou partindo aqui de B, a base vai ser o lado oposto, o AC, beleza? Então sempre tenham isso em mente, a altura é relativa, tá? Da mesma forma elas se encontram aqui num ponto O, que a gente chamou de ortocentro, beleza? Então o ponto O, encontro das alturas, é chamado de ortocentro. Aqui está dentro do triângulo, mas ó, o encontro delas poderia estar fora, tá bom? Nesse caso aqui já estaria fora, né? Porque olha só, essa altura estaria aqui, né? Essa altura aqui estaria aqui, e essa altura estaria... A gente faria um prolongamento, não é isso? Dessa aqui. Porque aqui não dá para fazer 90 graus, está muito torto isso aqui, né? A gente prolongaria para cá, esse lado AC, e traçaria uma altura aqui. Aqui, o ortocentro estaria do lado de fora, tá? A gente ia ter que prolongar todas essas alturas e ver onde que elas se encontram, tá bom? Então tá, ainda falando sobre alturas, ó. Para realizar contas que usam altura, vamos escolher a altura que tornará as contas mais simples ou a que nos fornecerá maiores informações úteis. Aqui nesse caso, ó, traçamos as três alturas. Tá vendo que duas são externas? Ó, é bem parecido com aquele mesmo triângulo, né? Bem parecido aqui, ó. A gente prolongou aqui o lado BC e achou essa altura. Essa altura aqui está dentro do triângulo mesmo, já essa aqui tem que estar fora, né? A gente não consegue fazer 90 graus partindo de C indo para dentro do triângulo, tá? Não consegue fazer 90 graus. Então a gente prolonga aqui esse lado AB e acha a altura. E olha só, são três alturas, tá? E qual que a gente usa? A gente vai usar a que tiver marcada no desenho ou a que for mais fácil de achar, porque a gente já sabe trabalhar com triângulo retângulo, a gente sabe que a gente pode usar o teorema de Pitágoras, tá? Então, sobre alturas, a gente vai usar a altura que seja mais simples ou a que tenha mais informações, a que seja mais fácil de trabalhar, tá bom? Porque a gente quer facilitar a nossa vida. Então, olha só, três exemplinhos aqui, eu botei uma altura externa,
Ó, vamos supor que ele tivesse dado essa altura H no problema e essa medida B do lado, né, do segmento BC, tá? Então a gente trabalharia com essa altura aqui externa mesmo, sem problemas. Agora, nesse triângulo retângulo, essa altura é o próprio lado AB. Conseguem ver? Ó? Eu consigo, ó, partir de A, né? Partindo de A, eu tenho que chegar até o lado BC e fazendo 90 graus. Só que esse triângulo é retângulo aqui em B. Então, essa altura é o próprio lado, né? É o próprio AB. Então, a gente trabalharia aqui com a altura mesmo. E no outro caso aqui, a gente vai ter a altura interna, tá? Que seria, entre aspas, assim, é o que faz mais sentido, que a gente mais vê, mas assim, todas fazem sentido, todas, tá, são alturas, a gente tem que se acostumar a trabalhar com todas, tá bom? Então, olha só, dados H e B, o lado BC mede B, então a gente trabalharia com essas alturas aqui, que seriam dadas pelo problema, pelo enunciado, e o lado B a gente trabalharia com elas, tá? Então, tanto faz, se aparecer as três, a gente vai se acostumar, a gente vai fazer exercício e ver, tá bom? Qual que a gente usa, beleza? Então, terminamos as sevianas. Agora vamos falar de perímetro. Bom, o perímetro, a notação dele é 2P, tá? A gente usa, assim, quando a gente vai escrever perímetro, a gente bota 2P. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica plana, tá? Então não é só triângulo que tem perímetro. Toda figura geométrica plana tem perímetro se a gente fizer a soma dos lados. Beleza? Mas como a gente está trabalhando com triângulos, a gente vai ver o perímetro de triângulo, tá bom? Então olha só, dado um triângulo com lados A, B e C, o perímetro dele, ou seja, 2P, seria igual a A mais B mais C. Simples, beleza? Perímetro, soma dos lados de uma figura geométrica, tá? E o semiperímetro seria o A mais B mais C dividido por 2, nesse caso, tá? Seria a metade do perímetro, tá bom? Então, o símbolozinho, a notação do semiperímetro é P e para perímetro 2P, tá bom? Caso o enunciado diga que o perímetro é P, você vai usar isso. A gente vai trabalhar com o que a gente está vendo. Mas, usualmente, a gente trabalha com 2P e P para perímetro e semiperímetro, respectivamente, tá bom? Então, um exemplozinho, um exercício. Calcule o perímetro e o semiperímetro do triângulo abaixo, sabendo que seus lados estão em centímetros. Então, olha só, triângulozinho aqui de lados 10, 8 e 7. Como é que vai ser o perímetro dele? Vou somar tudo, né? 7 mais 10 mais 8, 10 mais 8 mais 7, enfim, não importa a ordem que você coloque. Dá 25 centímetros, esse é o perímetro. Agora, quanto que é o semiperímetro? É 25 dividido por 2, que é 12,5 centímetros. Beleza? O perímetro está associado a comprimento, né? Então, às vezes, o problema não vai te pedir diga o perímetro desse triângulo. Não vai sair assim, mas vai sair, ó. Quantos metros de cerca são necessários para a gente cercar esse terreno? Então, isso você tem que associar a perímetro, tá? Ele está falando de comprimento, ele está falando assim dessas medidas, né, que a gente vai usar para meio que percorrer os lados, tá bom? Então, muita atenção ao enunciado. Às vezes aparece lá o perímetro disfarçado, né, aqui no meio desse enunciado e a gente não percebe. Então a gente tem que estar muito atento para, até porque é um cálculo simples, tá bom? É só somar os lados e vai dar a resposta, ou somar os lados e dividir por 2, que vai ser o semiperímetro. Então a gente tem que ter isso em mente, tá bom? Para não errar coisa boba, tá? Agora falando de área. A área é um conceito que pode ser definido como quantidade de espaço dimensional, ou seja, de superfície. Existem várias unidades de medida de área, sendo a mais utilizada o metro quadrado, né? E os seus múltiplos e submúltiplos. Seus múltiplos, né? Decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Isso a gente viu, né? Naquela aulinha foi do nivelamento, inclusive, tá? Se não tiver muito claro, volta lá. E os submúltiplos, né? Decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado e por aí vai, tá bom? Então, sempre também se atentem à unidade que o problema ou o enunciado está usando para a gente botar a resposta certinha, tá? Geralmente, né, no sistema internacional que a gente costuma falar, é o metro quadrado. Mas se ele pedir em hectômetro quadrado, a gente tem que botar lá no que ele pediu. Então, aqui, ó, como é que é a área do triângulo? É base vezes a altura do triângulo dividido por 2. Por isso que a gente viu a altura, né? Por isso que a gente viu as sevianas e tal. Porque a gente vai usar aqui, ó, na área. Então, a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui, ó, tem que ficar tatuado, tá? Isso aqui tem que estar lá no coração, não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Porque é muito importante mesmo. Base vezes altura dividido por 2. Vamos ver o que é isso, ó. O B é a base do triângulo, tá? H é a altura relativa à base considerada. Sempre que a gente está falando de altura, a gente está falando de altura relativa a alguma base, né? Partindo de algum vértice e indo para alguma base.
beleza? Então, olha só, nesse triângulozinho aqui, ó, a base B seria esse lado do triângulo e a altura H estaria aqui. Então, a área desse triângulo, ou seja, a superfície desse triângulo, a parte bege desse triângulo aqui, seria dada por base vezes altura dividido por 2, ia dar uma coisa, sei lá, em centímetro quadrado, né? Porque as medidas deles estariam em centímetros. Então, estaria em centímetro quadrado, tá? Então, ó, essa aqui é a altura, que é o H. Essa aqui é a base B. Base vezes altura, divide por 2, dá a nossa área do triângulo, beleza?